Olá pessoal, o assunto desse vídeo é demônios. Eu vou começar lendo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, e diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Bom, aqui ele diz, apóstolo Paulo em carta aos Efésios, explicando como ficar firme, como estar preparado para as astutas ciladas do diabo, para lutar contra as trevas. Por quê? Por que ele diz isso? Porque existe, porque as trevas existem. Enfim, eu vou contar algumas experiências para vocês que eu tive. Algumas pessoas não têm experiências tão claras, outras têm. Eu sou uma pessoa que eu tive muitas experiências nesse sentido, tanto de demônios quanto de anjos. Mas esse vídeo eu vou dedicar a contar para vocês algumas experiências que eu tive com espíritos malignos. Para quê? Para te instruir. Não é para dar ibope para o diabo, mas é para te instruir, te mostrar que existe e que a gente precisa estar firmado na palavra. Para quê? Para não deixar com que esses espíritos venham entrar na nossa vida e fazer o que eles querem, Primeira coisa, você tem que ter Jesus. Se você não tiver Jesus, se você não for salvo, se você não tiver Cristo na sua vida, se você não ler a Bíblia, se você não orar, não adianta lutar, porque não vai conseguir vencer. É só pelo Espírito de Deus, é só pela palavra que a gente vence o diabo, Jesus venceu o diabo lá no deserto, venceu a tentação do diabo lá no deserto. E ele venceu como? Ele venceu pela palavra. Ele venceu citando as escrituras. Toda vez que o diabo chegava para ele: olha, eu vou te dar tudo isso aqui, olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, por que você está aí passando fome, fazendo jejum no deserto, falando aquelas coisas para Jesus. E aí Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Então Jesus foi pela própria palavra, pelo aquilo que já estava escrito no passado, já tinha sido escrito. Então por ali ele venceu o diabo pela própria palavra de Deus, Então essa é uma das partes, que você, pela palavra, que você pode lutar pela palavra, pela própria Bíblia, pelo que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus tem poder, A Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder para vencer o diabo, e pelo Espírito Santo de Deus, Quem é salvo, pelo Espírito Santo de Deus consegue vencer o diabo. Só conhecendo a verdade, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece a Bíblia, então a gente fica livre para saber realmente a verdade. Então a verdade liberta. Então você não fica mais preso àquilo, e você também não acredita naquilo que o diabo fala, Você sabe distinguir o que é Deus que está falando para você se corrigir e o que é o diabo te acusando. Você consegue distinguir isso. E, enfim, agora eu vou contar experiências que eu tive. Eu já tive várias experiências com... Primeira coisa que eu tive desde pequena, Desde pequena eu sofria com terror noturno. Terror noturno é um espírito maligno. E esse espírito ele te ataca quando você está dormindo à noite. O terror noturno ele sempre ataca à noite. Por isso que o nome dele é terror noturno. É chamado de terror noturno no Salmo 91. Existem várias classes e tipos de demônios, como aqui descreve no Efésios 6, descreve alguns tipos de demônios. Ele fala de principados, potestades, fala de hierarquias.
né? Principados são os maiores, são os príncipes, potestades, governos, né? Estão abaixo dos príncipes, os príncipes das trevas deste século. Quer dizer que a cada século, né, tem determinados demônios que lutam contra os povos, né? Demônios que lutam contra os povos, né? Então, quer dizer, além de pequenos lugares, pequenas regiões, né, há demônios responsáveis pelo tempo, pelo século, contra as hostes espirituais da maldade, né? São aqueles que fazem o mal, são aqueles que vieram para fazer grandes maldades. Então, aqueles demônios que agem nos psicopatas, assassinos, né, estupradores, né, são os demônios, as hostes espirituais da maldade, né? Então, o que acontece? Desde pequena que eu sempre fui, né, atacada por terror noturno, né? Sempre orei, minha mãe sempre orou comigo quando eu era pequena. Minha mãe teve uma época que me levou muito no pastor, né, para orar, porque eu sofria muito com isso, né? E venci isso, né? Então eu comecei a ter contato e entender como é que o diabo agia. Eu não sabia como o diabo agia, eu não sabia quem era o diabo, quem eram os espíritos malignos. Eu era pequena, não tinha entendimento. As pessoas oravam comigo e aí tudo melhorava, né? Mas Deus queria o quê? Deus permitiu que eu tivesse essas experiências, por quê? Porque Deus queria que eu reagisse, que eu tivesse conhecimento, que eu tivesse entendimento daquilo que estava acontecendo. Para quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida, de ajudar outras pessoas, de mostrar para outras pessoas que é uma realidade, né? É uma realidade, né, que existe uma luta, né, nos lugares celestiais. Existe uma luta contra a minha vida e contra a sua vida, a vida de todos nós. Então, eles perturbavam muito meu sono e eu comecei a reagir. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a reagir. Eu comecei a eu mesmo dobrar o meu joelho, eu comecei a eu mesmo gritar por Jesus, eu comecei a eu mesmo dizer: não aceito mais você na minha vida, sai, porque acabou esse tempo, chega. E eu comecei a ter experiências mais profundas, porque muitos deles começaram a vir e dizer quem eles eram. E eles diziam quem eles eram e falavam assim: eu não posso mais, a partir de hoje eu não posso mais. Meu nome é fulano, eu fui enviado, mas olha só, a partir de hoje eu não posso mais. Você pode até lutar com algum outro, mas eu não estou mais autorizado, eu estou indo embora, tchau. Né? Era mais ou menos assim. Eles apareciam no meu quarto e diziam assim que não podiam mais. Outros começaram a aparecer e diziam que foram enviados. Olha só, eu fui invocado em um determinado ritual e eu estou aqui. E eu comecei a ter experiências assim. E os anjos começaram a me cercar. Eu comecei a ter sonhos com os anjos. Eu comecei a ter... o meu primeiro sonho com anjos foi quando eu tinha 8 anos de idade. E eu vi um exército de anjos e eu não entendia que eles eram anjos. Eu descrevia aquilo como se fosse um desenho animado, né? E depois eu comecei a ter, depois quando eu fiquei mais velha, né, eu já estava na adolescência, eu comecei a ter experiências maiores com anjos. De ver anjos, de conversar. Quando eu tinha, a partir de uns 19 anos, as coisas começaram a ficar mais profundas. Foi quando eu comecei a vencer essas coisas, né? E aí a batalha ficou mais forte na minha vida, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. É mais difícil quando a batalha é no seu dia a dia. Não é quando você está vendo os demônios e os anjos, né? Essa é a parte fácil, né? Vamos dizer assim, essa é a parte fácil. Mas o mais difícil é quando você não consegue detectar que eles estão agindo, né? Essa é a parte mais difícil. Quando eles agem provocando uma pessoa contra você, essa é a parte mais difícil. Quando eles agem com uma tristeza, com uma depressão, essa é a parte mais difícil. E tudo isso é ação do diabo. Então você precisa estar atento, por isso que você precisa estar armado com a armadura de Efésios 6, né? E eu lutei muito para chegar até aqui. E Deus, ele fez coisas tremendas. Então, tive contato com anjos, sim. Mas eu estou aqui hoje para
contar para vocês que os demônios eles aparecem, os demônios eles falam, os demônios eles se materializam, ao ponto de eu estar um dia dentro de uma igreja, né? E eu estava lá orando junto com todo mundo e uma senhora com um problema de saúde. E enquanto a gente orava por aquela mulher, saiu uma massa negra. Eu vi com os olhos, vi com esses olhos aqui que eu estou olhando para vocês. Eu vi com esses olhos aqui. Que eu estou olhando na tela do computador agora, nesse momento, aquela massa negra, e aquela massa negra saiu de dentro da mulher, e eu estava vendo isso a olho nu, saiu de dentro da mulher, todo informe, aquela coisa informe, subiu acima da cabeça dela, se mexendo, e foi lançado em direção a porta da igreja, como se aquilo fosse, como se estivesse sendo lançada uma bola de beisebol, uma bola de ping-pong, uma coisa bem rápida, né? Foi zoom. E quando aquilo se lançou, na hora que foi expulso, quando o pastor disse, sai demônio em nome de Jesus, e quando ele saiu, que ele foi em direção à igreja, à porta da igreja, na porta da igreja tinha tem testemunhas, tem milhares de testemunhas, tem umas 30 pessoas que estavam na igreja nessa hora, ou 35 pessoas. Então, havia um lustre que ficava próximo à porta da igreja, próximo à porta de saída. E quando aquela massa negra passou, bateu no lustre, é surreal, mas estava materializado. Como explicar isso para vocês? Não sei explicar. Não tem explicação, porque eu só sei aquilo que foi visto, aquilo que eu vi e aquilo que foi visto pelas pessoas. Então, no momento que aquilo passou pelo lustre, o lustre estilhaçou, uma coisa surreal. E aquela mulher não precisou fazer cirurgia para tirar seja o que fosse, que estivesse, que eu não me recordo o que né? Dentro de todos aqueles exames, né? E naquele caso grave, era um caso grave. Enfim, Deus curou, Deus fez a obra. E aquilo saiu daquela mulher e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Porque Deus viu o sofrimento e porque a palavra do Senhor tem poder, que a palavra de Jesus tem poder. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar. Só Jesus tem poder para curar e libertar e salvar, né? Ele veio para salvar o que se havia perdido. Então, que você fique com essa palavra, né? Que nós estamos em uma luta constante com as trevas. Nós temos uma luta constante com as trevas. E só Jesus na tua vida pode vencer essa luta. Se você não acreditava nas trevas, acredite hoje que elas existem e Deus é maior do que tudo. Deus pode vencer essa batalha contigo. Então, obrigada aí, dá um curtir, compartilha essa mensagem, porque assim você está compartilhando a palavra de Deus para muitas vidas.